Muitas vezes eu vejo o médico reclamando, mas se eu tivesse tempo, com certeza eu atenderia melhor o meu paciente. E por outro lado, eu vejo os pacientes sempre, cada dia mais, reclamando que o médico anda muito apressado. Eu vou falar para vocês hoje um pouco sobre a minha visão na questão do tempo de atendimento e como é que a gente pode trabalhar para melhorar essa relação de tempo e qualidade. Antes disso, gostaria que você curtisse, comentasse e compartilhasse e se inscrevesse no meu canal para ativar as notificações. Um dilema muito grande em relação ao atendimento ou na relação médico-paciente é como é que eu vou conseguir criar uma relação médico-paciente? Como é que eu vou conseguir ser empático, acolhedor, se o valor do meu honorário é muito baixo e eu acabo acelerando o tempo para poder atender mais pessoas? Por um lado, nessa equação, está o paciente, que não tem culpa alguma pelo baixo valor de honorário, ele tem um problema para ser resolvido, ele procurou você para você dar a sua opinião, por isso chama consulta. Ele não quer saber se eventualmente o plano de saúde está pagando, e isso aqui é um dado real, a média de R$80 na consulta. Se ele ficar com você durante 1 hora ou se ele ficar com você 10 minutos, ele vai receber R$80 bruto em média através da tabela de honorários médicos no Brasil. Porém, por outro lado, ninguém obrigou o médico a abrir aquele consultório, esteve disponível para atender o paciente e o paciente não tem culpa que o valor da consulta é R$80. Significa que, portanto, nessa equação, a maior responsabilidade sobre esse equilíbrio entre qualidade e tempo é do próprio médico. É ele quem deve saber como deve se portar para poder melhorar essa relação entre tempo e qualidade de atendimento. Se organizar direito, você vai conseguir de forma paulatina, mas exponencial e de forma construtiva, fazer com que esta qualidade do seu tempo de atendimento seja cada vez melhor, porque você vai conseguir unir ferramentas de eficácia. Talvez a palavra que eu diria para melhorar essa equação entre tempo e qualidade chama-se eficácia. Se você tiver uma eficácia grande naquilo que você está fazendo, talvez você consiga em pouco tempo atingir a expectativa do paciente. O paciente ele não quer com você, a maioria, a grande maioria, ele não está medindo você pela quantidade de minutos que ficou sentado na sua cadeira. Ele quer resolver um problema. Se você consegue resolver o problema dele em 10 minutos, em 15 minutos, talvez ele não vai ficar tão chateado porque ficou 10, 15 minutos. Você é capaz de entregar um resultado eficaz e eficiente em 10 minutos? Se sim, ok. O que eu quero dizer é que a maioria não consegue. Eu não conseguiria. A maioria das pessoas que vai lidar com uma pessoa com uma doença, que já vem se arrastando há tanto tempo, que não tem diagnóstico, que tem sinais e sintomas muito diferentes, como é que essa pessoa vai conseguir construir uma conexão para poder entender nas entrelinhas o que é que a pessoa está dizendo, vai checar o que já foi feito, checar exame, checar as hipóteses que já foram feitas, fazer o exame físico e depois disso tudo montar uma hipótese e resolver tudo isso com pouquíssimo tempo em contato, em companhia daquela pessoa. Esqueça de um paciente. Suponhamos que você está numa mesa com um amigo seu e ele quer contar um problema para você. Você vai conseguir, em 5 minutos, deixar o cara à vontade para falar para você aquilo que ele tem que falar e você entender realmente qual é o contexto da vida dele para poder ajudá-lo em 5 minutos, em 7 minutos, em 8 minutos. Você sabe que tem operadora de saúde que paga ao médico o valor por hora. Paga-se 1 hora para atender 3, 4 pacientes. Então, obviamente, a eficácia e a eficiência e a assertividade vai ser reduzida. Cabe, portanto, ao médico, que é o dono da matéria-prima, que é o conhecimento, trabalhar para que as ferramentas possam ser cada vez mais utilizadas, tanto na resolução do problema do paciente, ou seja, o diagnóstico, aprendendo mais, estudando mais, lendo mais, melhorando o seu acesso aos dados da literatura, tomando suas decisões baseadas em evidência. Imagine que você está ali e aí você já viu aquele caso, ou casos parecidos com aquele, 50, 60 vezes. Mas quando você for ler um artigo, uma meta-análise, por exemplo, naquela meta-análise tem 500 mil vezes mais pacientes, 500 mil vezes mais pacientes do que o que você atendeu. É óbvio que a chance do erro é muito menor na hora que você avalia um quantitativo maior, porque o erro vai sendo diluído. Então, uma estratégia que funciona para 500 mil pessoas é muito provável que funcione para o seu paciente. Agora, uma estratégia que só funciona para o seu paciente, para aqueles 10 que você atendeu e não funciona para o vizinho, é muito pouco provável que seja uma estratégia real, baseada em evidência. Para poder você atender melhor o paciente, você tem que ser um médico que entenda as evidências, as melhores evidências científicas. Mas o indivíduo que souber bem os dados e a evidência científica, mas não tiver tempo para gerar o acolhimento da queixa, que pode ser um toque,
na hora de apertar a mão do paciente, na hora de fazer o exame físico, que pode ser apenas um tempo, uma pausa na hora da consulta, o paciente está ali conversando, sofrimento, descrevendo o seu sofrimento, e às vezes ele precisa ali de 1, 2, 3 minutos em silêncio para poder recobrar, se recuperar. Você não irá conseguir dar o melhor diagnóstico se você não tiver oportunidade para construir relacionamento. E isto, com os valores de honorário praticados hoje em dia, é muito difícil. Cabe a você, portanto, que é dono da matéria-prima, organizar a sua vida para que em algum momento você consiga equilibrar qualidade de atendimento com tempo. Você consegue, com uma boa estratégia, se organizar para paulatinamente deixar de atender os convênios que remuneram menos a consulta médica. Com uma boa estratégia, você vai conseguir se organizar de maneira tal que o seu dinheiro, aquilo que paga a conta, paga a sua casa, paga a sua energia, paga a despesa do seu filho, paga a despesa de quem está com você, a sua própria despesa, o seu lazer, você vai, com paciência, organização e disciplina, você vai conseguir fazer com que isso dependa menos daquela consulta e dependa de outras coisas para que você tenha liberdade de negociar o tempo da sua consulta. Basta ser organizado. A maior parte dos médicos trabalha de forma empírica. E, por trabalhar de forma empírica, erra-se mais do que acerta. Quando você erra mais do que acerta, você gasta muita energia, muito dinheiro, e aí você acaba reclamando demais do pouco honorário. E você, paciente, se o médico não lhe atende a contento e reclama que não está lhe atendendo porque tem pouco tempo, porque o convênio obrigou a ter pouco tempo, porque o valor da consulta é muito pouco, saia, troque. Arrume alguém, em algum momento você vai encontrar alguém que vai valorizar aquele seu tempo durante a consulta. Quem está lá por querer, por escolha, é o médico, não é o paciente. O paciente, ele escolheu o médico, mas ele tem uma necessidade para ser resolvida. Se o médico está lhe atendendo mal, se o médico está fazendo pouco caso, eventualmente, por questão de tempo, de pressa, ou apressado, o médico apressado, cortando sua conversa, troque, arrume outros. Porque provavelmente alguém com boas estratégias irá lhe atender melhor. Quanto melhor o atendimento, maior a acurácia, maior a assertividade, maior a chance de acertar o seu diagnóstico. Então, sim, o tempo curto e de má qualidade prejudica a relação médico-paciente. E uma relação médico-paciente é o primeiro ponto para você acertar o diagnóstico. Você pode ser o cara melhor do mundo, ter decorado as melhores coisas, mas se você não tiver a capacidade de entender o que o outro está dizendo, zero. O diagnóstico não vai sair e você não vai ser um bom médico, só que você tem um monte de papel pendurado na sua parede. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, comente e, principalmente, peço que você se inscreva no meu canal, ative a notificação, o sininho aí, é só clicar. Você vai ver que toda vez que eu produzir um novo conteúdo e postar aqui no meu canal, você vai ser avisado.